No livro de ciências, vamos fazer as atividades da página 82 e 83. Analise o texto a seguir e faça no caderno o que se pede. Aqui na mata é assim que funciona. Vem um inseto e come uma plantinha. O inseto se distrai, aparece um passarinho e come o inseto. O passarinho nem acabou a digestão, chega uma cobra e engole o passarinho. A cobra acha que está tudo bem, mas vai parar na barriga de uma corujona. Dali a pouco, um gato do mato dá um bote na corujona e faz sua refeição. Esse texto foi escrito por Lalau e Laura Beatriz, em Diário de um Papagaio, uma aventura na Mata Atlântica. Item A. Desenhe a cadeia alimentar citada no texto. Não se esqueça de indicar as setas, ou seja, quem serve de alimento para quem, tá bom? Então, vocês vão desenhar no caderno de vocês a cadeia alimentar que é representada aqui no texto, né? Começando com a plantinha, que serve de alimento para o inseto. Depois, o inseto serve de alimento para passarinho, que serve de alimento para a cobra, que por sua vez serve de alimento para a corujona, e essa é alimento do gato do mato. Então, vocês vão tentar desenhar essa cadeia alimentar. Item B. Qual componente da cadeia alimentar, fundamental para a ciclagem dos nutrientes, não está citado no texto? Aqui no texto nós temos ser produtor, que são as plantas, e seres consumidores, mas nós não temos os seres decompositores. Então, vocês podem indicar aí no item B que faltaram, né, os seres, faltou citar os seres decompositores, que são fungos e bactérias. Item C. Como acontece o fluxo de energia nessa cadeia? E o ciclo da matéria? Para responder, inclua nessa cadeia a resposta do item B. Então, aí vocês vão dizer que para mostrar o fluxo de energia, né, como é que aparece um ciclo, vocês vão falar que o ciclo começa nos seres produtores do seu próprio alimento, ou seja, a plantinha, passa de um animal para outro, aí vocês citam novamente os animais, que são decompostos pelos decompositores, fungos e bactérias, que transformam essa matéria em sais minerais, sais orgânicos, né, em matérias que as plantas podem absorver através da terra, tá bom? Então, fecha o ciclo de matéria nesse sentido. Item D. Apresente ao menos duas semelhanças e duas diferenças entre ciclo de matéria e fluxo de energia. Aqui vocês podem dizer que o fluxo de energia, diferente da matéria, começa a partir da absorção da luz solar pelos seres produtores, ou seja, as plantas e as algas. Outra diferença é que esse fluxo de energia move-se pela cadeia alimentar, através da transferência de energia entre os organismos, e sai para o ambiente em forma de calor, né? Ela também é dispersada pelo ambiente em forma de calor. Já a matéria, ela ocorre quando os seres vivos se alimentam uns dos outros e resulta, por fim, nos restos de seres que serão decompostos. E aí, transformado, né, os sais minerais dessa decomposição é utilizada pelos seres produtores. Então, a matéria está sempre fluindo. Questão 2. Mudanças no ambiente podem alterar a quantidade de consumidores e, assim, criar um desequilíbrio na cadeia alimentar. Observe o exemplo mostrado nas figuras abaixo e responda ao que se pede. Então, vejam aqui que na imagem A nós temos o seguinte: os sapos comem insetos que se alimentam de plantas. Um sapo adulto pode comer centenas de insetos em um único dia. Então, vejam só, os sapos se alimentando dos insetos. Esses insetos comeriam as plantas que estão aqui no ambiente. Item B. Uma forte seca levou muitos sapos à morte. E aí, o que é que acontece já nessa imagem B? A gente vê poucos sapos, né? Na verdade, só tem esse aqui na imagem.
e muitos insetos. Então, essa alteração na cadeia alimentar, né, foi causada pela natureza, ou seja, um período de estiagem, de seca, fez com que os sapos morressem e isso gerou uma proliferação maior dos insetos. Agora vamos para as questões. Item A. Nomeie os produtores, os consumidores herbívoros e os consumidores carnívoros da situação apresentada acima. Nessas imagens, quem são os seres produtores do seu próprio alimento? Aí vocês vão colocar eles como produtores. Vocês vão dizer assim, produtores são as... Aí vocês botam quem são os produtores aí nessa imagem. Depois, consumidores herbívoros. Quem são os consumidores herbívoros nessa imagem? Lembrando que herbívoros são aqueles que se alimentam de plantas. Quem são? Aí vocês vão dizer quem são. Por último, consumidores carnívoros. Quem são os consumidores carnívoros nessa imagem? Pessoal, lembra que animal carnívoro não é aquele que come carne como a gente conhece, né? Ele se alimenta de outro animal. Então, por exemplo, se um animal come formiga, ai tia, mas formiga não tem carne como a gente conhece, né? Carne de boi, carne de carneiro. Não, mas é outro animal. Então, ele é considerado carnívoro, tá bom? Então, lembra, animal carnívoro não é aquele que se alimenta de carne, é aquele que se alimenta de outros animais, tá certo? Então, vamos lá. Quem são os animais carnívoros nessa imagem? Aí você vai dizer também no item A. Item B. Descreva o cenário representado na figura B. Então, aqui no item B, você vai escrever o que aconteceu na figura B. Você vai dizer o quê? Que com menos sapo, poucos insetos serviram de alimento. Assim, o número de insetos aumentou muito, porque não tinha mais sapos para comê-los. Questão 3. Os pulgões são insetos que se alimentam de líquidos contidos em plantas, como o morangueiro. Esses insetos são presas de joaninhas, que por sua vez servem de alimento para as aranhas. Item A. A cadeia alimentar apresentada abaixo contém um erro. No caderno, reescreva essa cadeia da forma correta e indique o nome do produtor, do consumidor herbívoro e dos carnívoros. Qual é o erro, né? Tá aqui a cadeia alimentar. Ó. Eles botaram morangueiro, que serve de alimento para pulgão, que serve de alimento para aranha, que serve de alimento para a joaninha. Vamos lá. É a joaninha que come a aranha ou é o contrário? Então, vocês vão consertar essa cadeia aqui, tá bom? No caderno ou aqui mesmo no livro. E vocês vão deixar claro quem são os produtores, os consumidores herbívoros e os carnívoros. Então, vamos lá. Quem é o produtor nessa história? É o morangueiro, né? Ele produz o próprio alimento porque é uma planta. Quem é o consumidor herbívoro? Quem é que se alimenta da planta? Aí você vai dizer quem é desses animais aqui. Quem são os consumidores carnívoros? Ou seja, aqueles que se alimentam de outros animais? Tem dois aí, então vocês vão indicar quem são, tá bom? Item B. Para combater os pulgões, um agricultor aplicou inseticida na plantação de morangos, matando muitos pulgões e muitas joaninhas. O que pode acontecer às aranhas? Por quê? Então, aqui vocês vão falar a consequência dessa alteração na cadeia alimentar. O que pode acontecer para as aranhas? Questão 4. Observe a foto abaixo. Aqui nós temos na imagem o tronco de uma árvore caído e em processo de decomposição. Vejam que ele está como se estivesse já se desmanchando. Item A. Qual é a importância da decomposição dessa árvore para outras árvores vivas que estão ao redor? Bom, pessoal, aqui vocês vão explicar que com a decomposição da árvore, bem como a decomposição de outros seres vivos, os sais minerais ficam disponíveis para o uso das outras plantas em geral. Os sais minerais são essenciais para o desenvolvimento das plantas. Então, vocês vão dizer o quê? Que no processo de decomposição, né, dos fungos e das bactérias, são liberados na terra sais minerais. E esses sais minerais podem ser utilizados pelas outras plantas.
as outras árvores vivas. Item B. O que você diria a alguém que afirmasse que fungos, bactérias e outros organismos decompositores deveriam ser eliminados do ambiente? Por quê? Então aqui, pessoal, vocês vão pensar em alguém que dissesse isso para vocês, né? Fungos e bactérias deveriam não existir, eles tinham que ser eliminados. O que vocês iam responder para essa pessoa? Vocês têm que pensar, pessoal, que se os fungos e as bactérias não existirem, não vai ter quem faça a decomposição. E aí, quando um ser vivo morre, ele vai continuar lá, ele não vai se decompor, ele não vai se desmanchar. E aquela matéria, né, que ele consumiu, que ele usou para se desenvolver, ela vai se perder. Ela não vai retornar no ciclo da matéria, né? Não vai existir mais um ciclo da matéria, porque aquilo ali vai se perder, já que não tem quem faça a decomposição e transforme essa matéria em sais minerais que vai ser utilizado pelas plantas. Então, os fungos e as bactérias são muito importantes. Então, vocês vão escrever aqui o que vocês responderiam, né, para essa pessoa. E essa foi a atividade de ciências de hoje. Parabéns para quem terminou. Até a próxima.